Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A nossa reflexão de hoje será sobre a maledicência. Você já falou mal de alguém? Algum dia? Se não falou, amém. Continue assim. Mas saiba que sempre tem alguém falando mal de você. Mas se alegre, porque a pessoa que fala mal de você, ela está atrás de você. Não está nem ao seu lado e nem na sua frente. Está atrás de você. Continue assim. Deixa essa pessoa que fala mal de você continuar atrás de você. Esteja sempre na frente dela. Amém? Lá em 1 Pedro 2:1, a Bíblia fala sobre a maledicência. E a palavra de Deus nos diz sobre a maledicência. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de maledicência. Livre-se disso. Livre-se das pessoas que o enganam. Livre daquelas pessoas que você sente que elas têm inveja de você. Livre-se também da hipocrisia. Às vezes nós percebemos, né? Pessoas hipócritas. E não vale a pena você estar com essas pessoas. Deixe essas pessoas andarem sempre atrás de você. Nunca ao seu lado e nunca à sua frente. Amém? A Bíblia diz, irmãos, não falam mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando em juízo. Você não é nenhum juiz, só o juiz poderá julgar, ou Deus. Deus é um que poderá julgar, Deus é o nosso juiz. Deixe os problemas para Deus resolverem. Tiago 4:11 fala sobre isso. Algumas pessoas, eles falam mal de você porque perderam o privilégio de estar com você, não é mesmo? Observe, muitas pessoas só começam a falar mal de você porque perderam a oportunidade de estar com você. Quando estava com você, ele estava com você não por prazer, mas por interesse. Só o interesse é que levava aquela pessoa a estar com você. Mas no dia que você não pôde fazer mais algo com ele, ele com certeza ele lhe desprezou. Às vezes você faz 99% para uma pessoa. O dia que você não pode fazer 1%, você já é desprezado por ele. Isso dá o nome de ingratidão. São pessoas ingratas. Não reconhecem o que você fez com ele no decorrer da sua vida. Eu tenho certeza que Deus fica triste com isso. Tem pessoas que é ingrato com o próprio Deus. Tem pessoas que têm buscado o abençoador. Deus o abençoa. E quando a pessoa está bem, esquece do abençoador. Isso aí com certeza entristece o coração de Deus. E, portanto, a Bíblia diz, amados, não fale mal uns dos outros. Tem pessoas que falam. Não fale mal uns dos outros. Lá em Tiago 4:11 é bem claro, onde diz, irmão, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando em juízes, conforme eu falei. Nosso juiz é Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Às vezes, uma pessoa vai lá, fala de uma fofoca, e você já sai espalhando, já sai condenando aquela pessoa sem antes saber se realmente aconteceu aquilo. E se caso aconteceu, o que a Bíblia nos diz? Vai lá, conversa com aquela pessoa.
ensina aquela pessoa e nunca julgar. A maledicência, amados, continua sendo um grande mal que precisa ser constantemente combatido em nossas vidas. Se você tem essa prática de maledicência, você precisa tirar isso da sua vida. Em sua carta, Tiago reconhece o grande desafio que temos em controlar as nossas palavras e diz que a pessoa que consegue dominar a própria língua está no caminho de maturidade e de perfeição. Nós temos que ter maturidade, temos que ter controle da nossa língua. Nós sabemos que a nossa língua é capaz de incendiar o mundo. Nós sabemos que da nossa língua sai palavra torpe, que machuca. E quando sai, que você vai pedir perdão, por mais que essa pessoa perdoe, ainda fica a cicatriz, ficam as lembranças, não há conserto. Por mais que essa pessoa te perdoe, as cicatrizes não fecham. Não é mesmo? Parece que a nossa língua coça para falar mal, para criticar, para maldizer e para murmurar. Infelizmente, esse pedacinho de carne, esse órgão, se nós não tivermos controle, irá nos levar a consequências. Às vezes até levar a uma calúnia, e calúnia é grave, calúnia pode enrolar o processo. Mas como em qualquer outra área da nossa vida, é possível treinar para domar nossa língua. E melhor que aquilo, falarmos acerca de outras pessoas. Nós temos que ter esse controle. Antes de falar, pensar. Amém? Nós temos que pensar 2 vezes antes de falar algo. Às vezes uma notícia que sai daqui de uma maneira, chega lá na frente totalmente distorcida. Isso é maledicência, isso é calúnia. Isso pode gerar um processo. A maledicência é o ato de falar mal dos outros, caluniar, difamar, murmurar, criticar, insultar, geralmente feito pelas costas e sem fundamento, atribuindo culpa aos outros, sem sequer dar o benefício da dúvida. Esse assunto é tão importante que Deus reservou um dos 10 mandamentos para só tratar dessa questão, onde diz lá em Êxodo 20:16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho. Você tem que saber realmente se aconteceu o fato. As pessoas às vezes criam narrativas sem fato. Que as pessoas saem fazendo fake, né? Postando, até nas redes sociais, sem saber se realmente aconteceu aquilo. A Bíblia ensina que todo mal começa em nossos corações. E o nosso grande desafio nessa área é de treinar a nossa língua para que não saia da nossa boca palavras mentirosas e caluniosas contra os outros. Para que não saia palavra torpe. São várias passagens na Escritura que falam sobre maledicência e da fofoca. A fofoca, amado, a fofoca ela se expande. Ela começa aqui de uma maneira, no final chega de outra, toda distorcida. Lá em Provérbios 18:8 fala sobre isso, fala da calúnia. E de todas as outras maneiras de usar línguas inapropriadas. Nós temos que saber como usar a nossa língua. Assim, o nosso esforço deve ser de constantemente vigiar se o que tem saído da nossa boca são realmente palavras que abençoam, encorajam e edificam os outros. Nós temos que falar palavras que agradam os outros, que edificam. Nós não podemos estar no meio dos escarnecedores, zombando das pessoas, falando fofocas. Cuide bem do seu coração e de seus pensamentos. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração, lá em Mateus 12:34. A boca fala o que está cheio o coração. Não permita que suposições sobre outras pessoas alimente pensamentos preconceituosos.
Se você sabe que seu irmão está em pecado ou passando por um momento difícil, vá até ele e fala diretamente com ele sobre o desejo de ajudar e não de atrapalhar. Se você puder ajudar, chame seu irmão e o ajude, mas não o critique. Os amigos de Jó, no momento mais difícil de Jó, foram lá criticar, apontar, achar que tudo aquilo que Jó estava passando era consequência de pecado. E não foi, foi permissão de Deus. Todo mundo conhece a história de Jó e sabe disso. Mas tem pessoas que não aguentam ver um problema que já começa a se espalhar. Não empreste seus ouvidos aos fofoqueiros, não empreste. É você que alimenta. Se você abre o seu ouvido para o fofoqueiro, você está alimentando o fofoqueiro. A maledicência só vai para frente se a gente permitir. Corta pela raiz, não permita que a maledicência venha fazer parte da sua vida. Quando chegar alguém com maledicência, quando chegar alguém com a fofoca, corte. Não deixe isso entrar em seu coração, em sua mente. A boca fala que o coração está cheio. Corte o mal pela raiz, confronte a pessoa que tem esse péssimo hábito da fofoca. Cuidado com a falsa espiritualidade. Se hoje ele fala mal de alguém para você, amanhã ele estará falando mal de você para alguém. Tenha certeza disso. O fofoqueiro, ele é alimentado disso. Satanás, ele é alimentado da fofoca. Ele usa pessoas para fazerem fofocas. Então corte pela raiz. O dia que chegar uma fofoca para você, corte. Confronte a pessoa que tem esse péssimo hábito da fofoca. Cuidado com a falsa espiritualidade. Às vezes a maledicência pode disfarçar de pedido de oração. Às vezes a pessoa pode até chegar para você, olha, eu preciso orar porque está acontecendo isso e isso e isso com fulano. Já levar uma fofoca. Então, seja sábio. Corte pela raiz. Abençoe os outros com boas palavras. Não diga as palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e seguir, e necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. É bom você estar ao lado de pessoas edificantes, pessoas que falam coisas que edificam, que agradam. Lá em Efésios 4, 29 fala sobre isso. Não esteja sentado no meio dos escarnecedores, dos zombadores. Esteja sentado no meio de pessoas onde você se sente bem. Seja um semeador de paz e de encorajamento. Que a sua boca seja uma fonte de bênção e que as suas palavras sempre transmitam verdade, alegria e vida. Cuidado com as panelinhas, principalmente na igreja. Infelizmente o joio entra na igreja como um trigo. E aí ele começa a falar mal do pastor, começa a falar mal de um irmão, começa a falar mal de outro. E você às vezes se deixa se levar. A panelinha é coisa do inimigo. O inimigo envia o joio para a igreja. E esse joio se infiltra no trigo. Todo mundo sabe a história do joio e do trigo. Eles se parecem. Só na colheita que irá saber quem é quem. E tem pessoas, por falta de sabedoria, deixam-se levar. Eu conheci a história de um rapaz, uma vez, que estava com 6 meses em um centro de recuperação, se tratando. Já estava faltando apenas um mês para ele vencer o tempo. A pessoa já estava recuperado, regenerado. De repente entrou uma pessoa, naquele mês, para o tratamento. Só que, naquele mês, aquela pessoa entrou ali como um joio, que começou a chavecar no ouvido daquela pessoa que estava praticamente um mês para sair de lá bem, para sair recuperado, mas deixou-se levar. O cara havia vindo do mundo apenas um mês, com as maledicências, com as fofocas, falando mal do centro de recuperação, falando mal dos monitores, falando mal do pastor. E isso fez com que aquela pessoa que tinha apenas um mês para sair, saiu com eles, se envolveram e voltaram para o mundo das drogas e do álcool. Deixou-se levar.
E nas igrejas a gente tem visto muito isso. Eu já vi em várias igrejas acontecer esse caso. O joio é de Satanás. Satanás envia o joio para a igreja e aquele joio, nada para ele é bom. Ele fala mal do louvor, ele fala mal da palavra, ele fala mal do irmão, ele fala mal do outro. E com certeza ele fala mal de você também. Então não deixe a maledicência entrar na sua vida, entrar no seu coração. Corte pela raiz. Seja um abençoador de palavras. Que toda palavra que sai da sua boca seja de bênção. Amém? Essa é a reflexão de hoje. Que Deus continue na direção das nossas vidas, não permitindo que Satanás venha nos usarmos como instrumento dele, como joio, com a maledicência, com hipocrisia, com maldade no coração. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te damos graças, te agradecemos por essa reflexão. Peço que o Seu doce amado Espírito Santo, Senhor, continue nossa direção, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, para que não venhamos até a maledicência como prática em nossas vidas. Nós possamos cortar pela raiz assim que alguém vier falar uma fofoca. Nós possamos estar à frente dessas pessoas. Nunca estar aliado com ele, andar lado a lado. Não. Nós precisamos continuar à frente. Se ele querer falar mal de nós, que venha falar por trás. Mas nunca do nosso lado e nunca na nossa frente. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para que possamos vencer o joio. Principalmente o joio que infiltra na igreja. Distorcendo a palavra, nos apontando, né? Mostrando, falando mal do pastor, falando mal do louvor, falando mal do irmão. Nós não possamos deixar que isso venha acontecer. Porque se deixarmos, com certeza iremos estar infiltrados com eles. Que teu doce amado Espírito venha nos dar sabedoria e discernimento, que venha nos guardar e nos livrar da maledicência, das fofocas, dos maldizentes, dos hipócritas. Amém? Amém, amados? Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos guardando e nos livrando de todo mal, que os anjos do Senhor continuem acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, não permitindo que nenhuma seta, nenhum dardo inflamável do inimigo venha nos atingir. Que Ele continue nos revestindo com a tua armadura. Eu louvo a Deus, até aqui nos abençoou o Senhor, Ebenezer. Que Deus continue na direção de cada um de nós. Tenha um bom dia, fica na paz e Deus na direção sempre. Lembre-se, Jesus te ama e Satanás te odeia. Bom dia, fica na paz.